Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que tudo que temos e tudo que somos veio do Senhor. Cuide, Senhor, proteja, abençoe, multiplique. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Entregamos a Ti, Senhor, nossas preocupações, aquilo que nos anseia, aquilo que não conseguimos resolver, e pedimos um milagre do Senhor. Libera do Teu favor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre essa semana que está iniciando, e que possamos ser guiados pela Tua doce voz. Meu Deus, mais do que bênçãos, mais do que riquezas, nós queremos a Tua presença na nossa vida. Jesus, nós chamamos a Tua presença. Invocamos o Teu poderoso nome, Jesus, aqui nessa oração. Vem sobre nós. Nos rendemos a Ti totalmente. Nos rendemos a Ti. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Jesus. Cremos em Ti, cremos em Ti. E no Teu nome, Jesus, nós quebramos agora todo tipo de investida das trevas contra nós e contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a vida dos nossos filhos, e declaramos a Tua bênção sobre nós. Glórias ao Teu nome, Jesus. Diga assim comigo. Sempre declare essas duas bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Aprenda a fazer essa oração. Diga assim: Senhor, guarde os meus filhos por onde eles andarem, e que os meus filhos sejam cheios da presença do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ensinei para você uma oração. No final nós vamos fazer uma oração profética por essa semana. Então quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, fique aí até o fim. Nós estaremos apresentando, consagrando a semana que estamos para começar hoje. Amém? E Deus me deu uma palavra muito poderosa para compartilhar com você e vai te ajudar a vencer muitos desafios. Vai ajudar você a superar grandes coisas. Escute esse testemunho da Márcia, e a Márcia escreveu assim: A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fui curada de pólipos biliares, de esteatose e também de glaucoma. Fiz exames para comprovar. Participei das campanhas e obrigado. Eu sou de Manaus. Deus te abençoe, ô Márcia. Deus é fiel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele cura, Ele faz milagres, Ele é maravilhoso. Amém? Escreve aqui nos comentários: Jesus é maravilhoso. Declare, glorifique o Senhor através do seu comentário. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Marcos capítulo 2, verso 15. Marcos capítulo 2, verso 15. Eu quero falar hoje como vencer os críticos mais vorazes. Como vencer os críticos mais vorazes. Todos nós, em uma etapa da vida ou em outra, vamos ter que lidar com os críticos, com mentiras, com difamações, e isso faz parte da vida. É impossível você cruzar aqui por essa vida sem ser criticado, sem alguém apontar o dedo para você, sem alguém lhe rejeitar ou olhar torto, ou até mesmo querer descredibilizar você. As pessoas, elas vão tentar. No entanto, nós precisamos ter princípios e usar as ferramentas que Deus nos deu para vencermos todo tipo de maldade e de oposição contra nós. Saiba que seus críticos mais vorazes também
podem estar sendo usados pelas trevas para tentar bloquear ou impedir o seu destino. Só que os críticos, eles batem mais forte em você do que em qualquer tipo de repercussão. Sabe por quê? Porque o objetivo de um espírito crítico é lhe desfocar do seu propósito, do seu caminhar com Deus, quebrar o seu ritmo. Não me lembro se foi há um domingo atrás ou 2 domingos atrás que eu falei muito sobre ritmo. O inimigo sempre tenta quebrar o ritmo que a gente está. E ele usa os críticos para fazer uma investida contra nossas vidas. E isso acontece com todos, não acontece só comigo, acontece com você, acontece com seu vizinho, acontece com qualquer pessoa. Agora, você tem que entender, existem níveis de crítica, certo? E você tem que compreender o seguinte, você é criticado à medida do tamanho do seu propósito e do destino, do barulho que você está fazendo. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa, por exemplo, que ela não exerce uma grande influência na sua geografia, nas pessoas que estão ao redor dela, ela vai ter crítica também, mas não na intensidade de uma pessoa, por exemplo, que é um prefeito, que é um governador, que é um presidente, que é um pastor que cuida de uma comunidade, que é uma celebridade, ou uma pessoa influente, ou um jogador de futebol, certo? Vão ser níveis totalmente diferentes, porque eu creio que é tudo por porcentagem. Então, se você é conhecido por meia cidade, é meia cidade que dentro daquela meia cidade que te conhece, então tiramos ali 10% que vão te criticar, talvez nem isso. Agora, se você é conhecido a nível de estado, ou a nível nacional, ou a nível mundial, certo? Você vai ter outros níveis de críticos e vai ter muito mais crítica também. Mas olha o que está escrito aqui em Marcos capítulo 2. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. Ou seja, Jesus estava sentado numa mesa para uma refeição e ele não estava ali só com discípulos, ele estava ali com admiradores, ele estava com simpatizantes e ele estava ali também com os críticos. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus estava numa refeição, sentado com as pessoas, não estava fazendo nada errado, mas quem estava na mesa olhou para Jesus e começou a julgar, começou a criticar, começou a falar baixinho. Por quê? Porque Jesus era alguém muito conhecido. Jesus estava fazendo um grande barulho. E quanto maior o barulho que você for fazer, mais crítica, mais desafeto, mais inveja você vai atrair. Eu anotei algumas situações onde Jesus foi criticado. E eu listei elas aqui só para você ver como Jesus, mesmo sendo totalmente bom, generoso, filho de Deus, o Criador, os homens não o interpretaram bem. Jesus foi criticado por ter aceitado Maria Madalena entre os seus discípulos. Jesus foi criticado por ter deixado que uma prostituta lavasse seus pés. Jesus foi criticado por ter jantado na casa de um coletor de impostos. Jesus foi criticado por curar aos sábados. Jesus foi criticado por dizer a verdade sobre textos bíblicos. Jesus foi criticado por ensinar aos samaritanos. Jesus foi criticado por não lavar as mãos antes de comer. Jesus foi criticado por perdoar os pecados dos outros.
E Jesus foi criticado por ser quem ele era, o Cristo. Quem ele é, o Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele sabe bem pelo que você passa. É impossível uma pessoa ser bem-sucedida e não ser criticada. Esses dias eu vi um bilionário sendo muito criticado. Sabe, há pessoas que, quanto maior a influência delas, maiores são as críticas. Pode ser um filantropo, pode ser uma pessoa assim, muito tranquila, muito boa de coração. Ela vai ser criticada por ser boa demais. Ela vai ser criticada por ajudar demais. Porque o mundo que nós vivemos, ele se incomoda com algo que ele não tem. É por isso que um crítico é uma pessoa que acha você mais interessante que ele mesmo. É por isso que ele está batendo em você, lhe atacando, lhe criticando, discordando. Você sabe que discordar faz parte da vida. Agora, a partir do momento que você usa a foto de uma pessoa, a partir do momento que você fala do nome dessa pessoa, que você critica essa pessoa num tom difamatório, você está sendo injustiçado. Então, nós temos que entender que a crítica com a injustiça, ela traz sérios problemas. No entanto, o maior problema tem aquele que está criticando. Por quê? Porque ele está expondo uma fraqueza. Porque o crítico não está falando de você propriamente, ele está falando de quem ele é. Ele está falando, sabe, de algo que está incomodando ele. É por isso que o crítico, ele pode estar sendo injusto com você e isso pode, sabe, de alguma maneira te entristecer. Não investigue opiniões de quem não aprendeu. Porque às vezes você fica, pensando num comentário que foi feito, em alguém que lhe olhou torto, ou quando você sabe que alguém falou mal de você e você fica com aquilo na cabeça. Pare de investigar isso, porque você está se comunicando com uma pessoa, você está tentando entender algo com alguém que não aprendeu o que você aprendeu. Ou seja, essa pessoa, na verdade, ela não tem a luz que você tem sobre isso. Então nós temos que ter cuidado para não deixar essa crítica ter algum poder sobre a nossa vida, esse crítico ter algum poder. A crítica machuca. Mas quando você analisa a credibilidade dos seus críticos, sabe? Toda a dor vai embora. A credibilidade deles. Porque às vezes a pessoa não critica só você, ela critica também uma lista grande. E sabe por quê? Porque ela está ganhando a base da crítica. Alguns ganham a base da crítica e ganham muito a base da crítica. E sabe, há pessoas que muitas vezes te criticam no teu trabalho porque eles estão querendo ganhar amizades, estão ganhando relacionamentos. Alguns usam a crítica destrutiva, a crítica difamatória, para de alguma maneira, sabe, crescer a base da sua crítica. Crescer, ela quer ser vista, ela quer ser observada como alguém melhor do que você. Mas assim como Jesus foi criticado, nós não podemos esperar diferente de nós. Nós também seremos criticados. Agora, como vencer o crítico? Silêncio é uma das armas, certo? Você procurar meios legais também é uma das armas. Agora, algumas coisas é melhor você manter o silêncio, porque quem justifica você é Deus. E às vezes você, sabe, ganha uma causa de um crítico ou alguma coisa assim, mas sabe, aquilo tem coisas que é melhor entregar para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o mundo tem problema com pessoas que têm sucesso.
O mundo tem problema com pessoas que se destacam. E isso não acontece só no Brasil, gente. Sabe, é só você dar uma olhada no mundo que nós vivemos, porque o mundo hoje está todo conectado, você vai ver os mesmos problemas que a gente enfrenta aqui, se enfrenta na Europa, se enfrenta em Portugal, nos Estados Unidos, qualquer lugar. As pessoas vão criticar. Em qualquer lugar do mundo, até no lugar mais educado do mundo, as pessoas vão criticar. Porque isso faz parte da natureza do homem. Sabe? Encontrar alguém mais interessante do que ele e começar a atacar aquela pessoa. Daí você diz assim, puxa, mas eu tenho dificuldade de lidar com isso, com as críticas. Bem, Jesus passou por isso. Peça ajuda para ele, peça força para ele. Porque o objetivo do crítico é lhe desfocar. O objetivo do crítico, um dos objetivos, na verdade, é desfocar você da sua missão, sabe, da sua intensidade, da sua entrega. E um detalhe, quando pessoas que não têm maturidade emocional, elas não conseguem lidar bem com as críticas. E isso acaba muitas vezes impedindo elas de continuar fazendo o que elas estão fazendo. É isso, o diabo quer que você pare de fazer o que você está fazendo. Porque eu acredito que eu posso discordar de um pensamento, eu só não posso expor uma pessoa. Eu posso discordar do pensamento de alguém, eu só não posso expor aquela pessoa, porque isso, além de ser uma coisa errada, certo? É uma coisa que vai trazer algum tipo de prejuízo para mim. Então, o silêncio é uma das armas, a oração, colocar isso nas mãos de Deus, sabe? Porque não existe ninguém, a Bíblia diz que pode se compadecer da gente como Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele vai a Deus, ele é a nossa conexão com Deus, Jesus. Ele vai se compadecer do seu problema porque ele passou por isso. Então apresente a crítica, apresente os críticos, apresente tudo a ele. E não deixe que seu foco seja quebrado. Ninguém pode arrancar de você a menos que você permita o que Deus colocou no seu coração. Então não pare por causa dos críticos, não pare por causa da crítica. Se Jesus, numa mesa, comendo, ele foi criticado por estar comendo com as pessoas, quanto mais nós. Agora, não deixa de viver a vida de Deus, não deixa de ser feliz, não entrega a tua alegria para os outros, porque é isso que o diabo tenta através da crítica, é arrancar nossa alegria, é arrancar, sabe, o nosso prazer de fazer algo. Então mantenha teu foco em Deus e também se afaste, sabe, daquilo que pode corromper o seu coração. Às vezes é melhor nem ficar vendo notícia, nem ficar vendo aquela pessoa da tua família que posta no grupo indireta, direto para você. Às vezes é melhor nem ver. Pega e sai do grupo, ou vai fazer outra coisa. Mas sabe, se você ficar focado no que vão dizer de você, você não faz nada aqui nesse mundo. Se eu quisesse que não falasse de mim, simplesmente, sabe, desconectaria minhas contas e viveria uma vida lá no meio do mato para ninguém me incomodar. Mas isso não é a vontade de Deus para a minha vida, não é a vontade de Deus para a tua vida, não é a vontade de Deus para ninguém. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso e a lidar com fé em Deus, lidar descansando no Senhor, na justiça do Senhor. E também o crítico, você conhece não só a crítica do que ele está falando, você vai conhecer quem ele é. Exatamente, porque uma pessoa que está acostumada a criticar os outros é uma pessoa que está falando dela. Entenda isso, o crítico fala dele mesmo, às vezes até da sua incapacidade, mas ele tem que encontrar alguém, sabe, para bater, porque ele está falando de algo que ele não consegue. Então, é muito interessante quando você começa a perceber as coisas como elas são. Você consegue perceber as coisas como elas são. Então para de te abater, né, com a crítica com a tua família, a crítica no teu trabalho, a crítica nos teus amigos, a crítica na igreja, sabe? Vai ter que tirar isso aí de letra, porque isso é uma etapa que você está vivendo da vida. Continue, Deus vai te honrar ali na frente. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E você que não participou da oração de hoje de manhã, por que não participou? Deixa eu falar para você, nós vamos começar uma campanha amanhã chamada Carta para Deus.
tá? Essa é uma carta para Deus. Você vai escrever de forma específica os seus pedidos de oração. Então você vai pedir a Deus, você vai pedir, você quer um filho, você quer engravidar, você vai colocar, Senhor, eu quero muito engravidar, eu quero, daí você coloca, inclusive, o que você deseja, certo? Você quer casar, Senhor, eu quero casar com uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que serve a Deus, você vai especificar para Deus, amém? Essa carta para Deus aqui, ó, você pode baixar ela gratuita, tá? É um presente nosso para você lá no meu site www.vinicius17.com.br. Você pode imprimir essa carta, tá? Imprime ou pede, manda para alguém imprimir para você, ok? Olha só, a carta para Deus, e cada vez que você participar, você vai marcar aqui embaixo para você não se perder no propósito. São 14 dias que nós vamos estar orando. A Bíblia diz: e tudo que pedides em oração, crendo, o recebereis. Deus é um Deus de detalhes. Peça para Deus o emprego dos seus sonhos. Peça para Deus a salvação de todos a sua casa. Especifique: Senhor, eu quero que o Senhor salve o Márcio, que o Senhor salve meu filho Cauã, e aí por diante. Você vai colocar tudo aí, tudo para Deus, você vai escrever, ok? Então, você pode baixar gratuitamente essa carta para Deus, e todos os dias nós vamos colocar diante de Deus essa carta. Amém? Por 14 dias, na oração das 6 das 18 horas. É um propósito. Seja específico na sua carta para Deus. Deus é um Deus de detalhes, tá bom? E ó, também hoje até meia-noite encerra, né, o nosso combo de devocionais. Quem levar o devocional 1, o devocional 2, ou 2 desse, ou 2 desse, nós vamos mandar junto esse caderno dos sonhos, tá? Quem adquirir até a meia-noite de hoje. O que é esse caderno dos sonhos? Você vai anotar toda a experiência que você tem tido com Deus aqui dentro, para você não esquecer, porque tem certas coisas que Deus nos fala, que não fazem sentido na hora, mas vão fazer sentido lá na frente, tá? Então, escreva as suas experiências, é um presente nosso para quem adquiriu o combo, tá bom? Até a meia-noite de hoje está valendo, e tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Inclusive lá no site você pode baixar a carta para Deus e ter essa carta aí para você, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti por todos os livramentos que nós recebemos nessa semana. O Senhor é um Deus bom e oramos para que o Senhor dê livramento também, Senhor, a tudo aquilo que está programado no mundo espiritual contra nós ou contra a nossa família. Desfaça os planos do inimigo, Pai. Quebre a arma forjada, o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos guarda, Pai, a nós e a todos da nossa casa. Também oramos para que a paz, a harmonia, a alegria do Senhor entre no nosso lar. E que a abundância de Deus, a fartura, a provisão especial do Senhor entre na nossa vida e na nossa casa. Oramos, Senhor, consagrando cada dia dessa semana, cada hora dessa semana, cada reunião que teremos essa semana, cada compromisso que teremos essa semana, o nosso trabalho, a nossa família, a escola dos nossos filhos. Pedimos a Tua bênção, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Afasta de nós os perigos, Pai. Afasta de nós a maldade, a inveja. Quebramos toda crítica,
todo tipo de inveja, tudo aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Senhor, intervém na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Oramos apresentando a Ti, Pai, tudo aquilo que traz inquietação ao coração. Leva embora a inquietação, leva embora a ansiedade e traga vitória para essa vida, Pai. Eu oro por céus abertos, por milagres de Deus tocando a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você foi abençoado nessa oração, você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda aí para grupos, para amigos, compartilha nas redes sociais. O que nós fazemos acontecer aos outros, Deus faz acontecer na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos Jeremias 33:3 se cumprindo na nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, traga resposta a essa vida, traga resposta a essa família e livra eles de todo o mal. Eu peço a cobertura do sangue de Jesus sobre o casamento, sobre os filhos, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessa pessoa e dê vitória a ela. Toque-a com teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça e toque-a com teu favor. Oro, Senhor, para que haja livramento do Senhor nessa vida. Oro para que a mão do Senhor a conduza. Meu Deus, dá-nos sabedoria. Entregamos tudo a Ti que não conseguimos resolver e pedimos justiça, pedimos livramento e pedimos a bênção do Senhor. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos abra portas, para que o Senhor nos abra caminhos, nos coloque diante das pessoas certas e nos conduza. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, a Tua palavra diz que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Eu quero declarar saúde agora, tocando no corpo físico dessa pessoa, levando embora toda alergia, levando embora todo câncer, levando embora toda dor, levando embora todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de inflamação. No nome de Jesus, declaramos saúde, saúde total e saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Senhor. Jesus, tu cura. A nossa fé está em Ti. Colocamos a nossa fé em Ti e que todo o peso que essa pessoa tem carregado, toda a opressão espiritual seja dissipada agora no poder de Jesus Cristo. Que a glória de Deus toque em nossas vidas. Nos encha da Tua presença, meu Deus. Nos encha demais o Senhor. Te pedimos o Teu fortalecimento. Pedimos, Senhor, que Tu derrame da Tua graça abundante e sobrenatural na nossa vida. Abrimos a nossa vida para o trabalhar de Deus e para o cumprimento dos propósitos e planos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo na oração da noite. Estamos no propósito, orando e clamando ao Senhor por grandes respostas. Ele é o Deus que responde. Você já teve uma grande resposta de Deus na sua vida? Você já viveu, já experimentou isso? Eu já experimentei diversas vezes e eu sei que Deus responde. Deus fala. Eu creio. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, naquele que te ouve, naquele que está à destra de Deus Pai, para interceder por mim e interceder por você. Se você clamar por resposta, a resposta virá. A resposta chegará, mais breve do que você imagina. E Deus me deu uma palavra aqui.
Eu quero compartilhar essa palavra com você. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Se Deus te trouxe aqui, é porque existe um propósito de você estar aqui. Existe um propósito de você estar aqui nessa oração. Por isso, compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, porque certamente essa oração tem que chegar longe. Ela tem que chegar a muitos lugares. Muitas vidas precisam receber essa oração. Há alguns meses atrás, eu contei o testemunho de uma irmã, que a irmã dela estava na CTI, estava entre a vida e a morte. E a família, sempre que ia visitar ela na CTI, colocava o celular bem pertinho assim do ouvido dela e ela começou a escutar a oração. O tempo passou, o Senhor tirou ela da CTI e ela esteve lá na igreja em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, e ela teve mais de um tipo de câncer e o Senhor a curou completamente. O Senhor a curou completamente. Ela tinha algumas horas de vida e a família não desistiu de levar a oração para ela. Não desista de compartilhar, não desista de orar, não desanime, não pare no meio do caminho, permaneça firme em oração. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus quer fazer uma grande obra aí. É por isso que muitas vezes você enfrenta combates para orar, você enfrenta combates para permanecer em oração. Mas Deus é maior e vai te sustentar firme em oração. Tua casa precisa da tua firmeza. Tua família precisa da tua firmeza. Teu cônjuge precisa da tua firmeza. Você tem que ser uma coluna de oração na tua casa. Escreve aqui nos comentários: eu sou uma coluna de oração. Amém? Eu sou um intercessor. Em nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra. No Salmos 18, verso 6 está escrito: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Tenha fé no plano de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Tenha fé no plano de Deus. Aí você pergunta: como assim ter fé no plano de Deus? Assim como o salmista passou por aflições, por ventos contrários, por dificuldades, nós também. E muitas vezes ficamos nos perguntando: onde está Deus? No meio dessa confusão, no meio desse vazio, no meio dessa depressão. Onde está Deus? No meio dessas perseguições, no meio dessa doença, no meio desses sofrimentos todos. Bem, Deus está aonde Ele sempre esteve. Deus tem um plano perfeito para você. E se você estiver conectado em Deus, você viverá esse plano. E o plano perfeito de Deus não significa isenção de problemas, de dores ou de tristezas. Não. No plano perfeito de Deus, você pode enfrentar leões, ursos e ataques que você, sabe, nem imaginaria que no plano de Deus essas coisas teriam ou existiriam, mas elas existem. São provações que Deus permite. E a Bíblia diz que todas essas coisas vão de alguma maneira contribuir para o meu bem, porque o plano de Deus não falha, o plano de Deus é perfeito. E eu compreendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. A primeira delas é que a vontade de Deus é disruptiva. E quando é disruptiva, às vezes parece destrutiva. Por que destrutiva? Porque parece que você vai ser esmagado pelos problemas, parece que você vai ser envergonhado pelas coisas que estão contra você. No entanto, nós temos que ter fé. Fé no plano de Deus. Fé no projeto do Altíssimo para a nossa vida. Eu tenho confiado muito no plano de Deus. Eu tenho confiado no que Deus tem reservado para mim e para minha casa. E sei que mesmo que muitas vezes
esse plano seja disruptivo, ou seja, saia do que eu estava programando. Eu sei que Deus está no controle e nunca perdeu o controle. Ele sempre segurou bem forte nas minhas mãos. E eu passei pelo vale da sombra da morte, enfrentei traições, gente que me roubou e tantas outras coisas que eu enfrentei no meu caminho. E em todo momento, em toda a minha trajetória, Deus esteve comigo. Quando pensei que eu ia morrer, quando pensei que os desafios eram maiores do que eu, quando pensei que eu não ia dar conta financeiramente dos compromissos que eu havia agendado por uma direção de Deus no reino. Deus me sustentou, me abençoou e em todo tempo eu vi a mão graciosa do Senhor sobre a minha vida. Mas as pessoas nos veem no púlpito, elas nos veem de eterno, pregando uma palavra com muita alegria, elas nos veem usando um perfume e elas imaginam que aquilo é a nossa vida. E eu vou dizer para você, os bastidores não é tão romântico assim, porque nos bastidores tem luta, nos bastidores tem guerra, nos bastidores muitas vezes você sabe, tem que se forçar a permanecer firme, porque você tem uma responsabilidade com Deus, com o reino, com as pessoas e muitas vezes você tem que comprar broncas. Você tem que comprar broncas que você sabe não diz respeito a você, mas por amor ao reino, por amor ao propósito, por amor ao que Deus tem para a sua vida, você vai lá, você enfrenta, você vence um leão, você vence uma dificuldade e você permanece firme, confiando que Deus está com você. Ou seja, o plano de Deus é perfeito, mas ele contém muitos desafios. E eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor não está te matando. Na verdade, Deus está preparando você para algo maior, mais poderoso e muito mais forte que você mesmo. Então, ao contrário do que a gente pensa, que isso aí veio para nos destruir, que, sabe, vamos ser derrotados, na verdade, é outra coisa que está acontecendo. Deus está permitindo com que você seja pressionado, Deus está permitindo, sabe, que você chegue a alguns limites para que Ele possa intervir e Ele possa te sustentar. Essa foi uma das palavras que Deus tem me dito nos últimos dias, que quando eu não vejo força em mim mesmo, quando eu cheguei, sabe, no limiar, podemos dizer, do meu limite, seja do meu emocional ou da minha capacidade, ou do talento que Deus colocou na minha vida, eu preciso confiar que ainda há gás, eu preciso confiar que ainda Deus me sustentará e que Ele me capacitará a passar por aquele momento, Ele me capacitará e Ele estará comigo para que eu possa vencer e permanecer firme naquilo que Ele tem reservado. Deus fala, gente. Deus fala. E o Senhor, quando ministra ao nosso coração, Ele coloca coragem em nós, Ele coloca força. Muitas vezes Ele não vai mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas sabe o que Deus vai fazer? Mesmo que Ele não mude as circunstâncias, Ele vai mudar, sabe, dentro de você, aquele sentimento de desistir, aquele sentimento de parar, aquele sentimento de não ir à frente. E Ele vai lhe fortalecer de uma maneira tão poderosa, tão única, que você vai permanecer firme apesar dos desafios. Por isso, é um equívoco pensar que você servindo a Deus, que você andar com Deus e fizer a sua vontade, você não terá problemas. Os problemas vêm, mas você irá vencê-los por causa da presença de Deus que está na sua vida. A realidade é que aqueles que vivem piedosamente sofrerão perseguição. Você pode ser uma pessoa, sabe, boa demais de coração. Você pode ser uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa. Você pode servir a Deus com toda sinceridade, simplicidade e transparência. Mesmo assim, você vai ser perseguido. Você enfrentará os desafios, mas Deus estará com você. E Deus te sustentará e te capacitará. Deus te equiparará
para que você permaneça firme no meio do propósito. Existem momentos que esmagam a alma humana, que testam nossas emoções e que não são julgamento, punição, raiva de Deus ou ódio de Deus, mas sim Deus nos transformando. Não é nada, sabe, não é que Deus esteja contra você, mas Deus está transformando você. Deus está trabalhando em um coração, para que esse coração seja mais humilde, para que esse coração seja mais simples, para que esse coração seja mais compassivo, para que ele tenha mais paciência e para que ele se mantenha firme, íntegro ao propósito de Deus. A tribulação faz parte do treinamento. A opressão e o sofrimento são parte do processo pelo qual Deus nos molda para nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos. Você não ganha medalhas como soldado se não entrar em combate. Você só ganha medalhas se você estiver em combate. É no meio das guerras, das dificuldades, dos desafios que Deus está nos recompensando, que Deus está nos marcando, que estamos subindo de nível. Exatamente, essas lutas que você está enfrentando está fazendo você subir de nível. Você está tendo uma visão maior, uma experiência maior, sua perspectiva está mudando, porque Deus está lhe capacitando nesse tempo. E você precisa entender que Deus sabe o que está fazendo. Eu lembro daquela passagem de José, quando José, ele se revelou para os irmãos e ele disse: olha, eu sou José, aquele que vocês tentaram matar. E os irmãos dele ficaram com medo porque pensaram que iriam ser trucidados por José. No entanto, José disse assim: mas eu sei que tudo o que eu passei foi para o meu bem, foi para Deus me colocar aonde eu estou e para que agora eu possa abençoar vocês e a nossa casa e a família do meu pai. Ou seja, eu vejo um homem que foi moldado por Deus e que mudou completamente a sua visão e que, se não fosse por Deus, sabe, ele estaria com o coração cheio de ódio, cheio de raiva. Mas aqui tem um detalhe muito importante: quando é Deus que está fazendo algo na sua vida, você abandona a vingança. Quando é Deus que está fazendo algo na sua vida, você abandona, sabe, aquilo que corroía você por dentro, aquele espírito de ira, de raiva, aquele ódio que você carregava. Você muda, você passa a olhar para as pessoas com outro olhar, você usa a misericórdia, você é flexível, você acredita, sabe que Deus está no controle de todas as coisas e você sabe que tudo vai ficar bem porque Deus está na sua vida. Eu quero declarar que a maior recompensa virá do Senhor para a sua vida. As pessoas me perguntam por que eu sirvo tanto, por que me entrego tanto. Esses dias alguém me disse assim: eu não sei como é que você aguenta, né? Todos os dias, lives, ainda você ministra na igreja, você ajuda daqui, ajuda de lá. Sabe, às vezes as pessoas pensam que a gente tem responsabilidade com tudo, e tem coisas que eu não sou responsável, não tenho essa responsabilidade, mas faço mesmo assim e faço de coração, porque Deus sempre foi bom comigo. Sabe, eu tenho um testemunho que eu carrego na minha vida da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então eu não meço esforços para servi-lo, eu não meço esforços para ajudar no reino, eu não meço esforços para ser uma coluna no reino ou para fazer qualquer coisa que envolva o reino. Ainda esses dias eu estava conversando com o irmão, né? Uma pessoa acabou prejudicando um determinado negócio que pertencia à igreja, e eu fazia negócios com essa pessoa, fiz muitos negócios com essa pessoa, e daquele dia em diante eu decidi: não vou mais fazer nenhum negócio com essa pessoa, nenhum tipo. Por quê? Porque prejudicou o reino, então não faço mais, porque o reino para mim, sabe, servir na igreja, servir o reino de Deus, sempre foi o prazer da minha vida. E agora minha esposa está entrando nessa nova fase, onde ela vai assumir um novo compromisso, e eu vou apoiá-la com todas as minhas forças, ainda que eu não esteja na frente como ela e não consiga estar à frente, eu vou apoiá-la com todas as minhas forças, porque eu entendo que essa é a minha missão de vida, fazer tudo o que eu posso pelo reino,
fazer tudo o que eu posso, dar o meu melhor. Eu fiz isso na televisão, eu fiz isso no rádio, por mais de 10 anos eu fiz isso no rádio, e eu fiz na televisão também, sabe? E eu tenho feito aqui nas redes sociais também o meu melhor, Deus sabe, eu tenho entregue o meu melhor na Academia Kindle. Nós tivemos hoje aula na Academia Kindle, eu tenho entregado o meu melhor ali para os meus alunos, e assim eu tenho vivido. Quando eu estou numa escola de profetas, como nós tivemos semana passada, eu entreguei ali o meu melhor, sabe? As pessoas não sabem dos bastidores, mas quando chegou às 9 horas que eu ministrei ali, eu ministrei cerca de 40 pessoas, fora as outras pessoas que foram ministradas pelo outro profeta, que é o profeta Didier, que estava comigo de Honduras. Nós ministramos mais de 60 pessoas ao total, sabe, antes de começar a reunião. Só que eu já havia acordado naquele dia às 5 da manhã, eu já tinha acordado às 5 da manhã, eu já tinha gravado 3 lives, fiz uma ao vivo e tinha gravado mais 2, certo? Cheguei lá e ainda entrei no evento, fiquei o dia todo, não saí do local do evento, eu fiquei ali todo o tempo, e eu só saí de casa, eu só saí do evento às 6 da tarde, ou seja, eu fiquei das 5 da manhã até às 6 da tarde, sem interrupções, sem parar, sem interrupções, e no outro dia tudo de novo. No outro dia, no domingo, eu acordei às 5 da manhã, eu tive mais gravações, eu ministrei no culto da manhã, viajei para o Rio Grande do Sul, peguei um avião de São Paulo até Porto Alegre, de Porto Alegre desci para Santa Maria de carro, fiquei 4 horas de carro, para no outro dia começar tudo de novo, e assim tem sido, e eu não meço esforços, porque eu sei que a recompensa vem do Senhor. Eu quero dizer para você que pensa que não vem recompensa da parte de Deus, você está enganado. Vem recompensa da parte de Deus, sim. Você tem que aprender que tudo que você faz para Deus, tudo que você rende no reino de Deus, isso volta para você. E volta, sabe, das maneiras mais não comuns, podemos dizer, que possamos pensar que pode acontecer. Deus libera favor sobre a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. O plano de Deus é perfeito. Vive o plano de Deus, aguente mais um pouco, porque Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Declare eu creio aqui nos comentários. Quero pedir para você compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, manda para alguém, sabe, que você tem intimidade com essa pessoa. Eu sei que essa palavra vai ser um norte para ela. Tem muita gente que pensa, puxa, eu fiz tanto e depois eu fui chutado daquele lugar. Ei, se você fez para Deus, Deus vai te recompensar. Ainda que o homem não tenha te recompensado, ainda que o homem tenha te ignorado, Deus te recompensará. Deus te recompensará. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Muito bem. Aleluia. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E amanhã, 6 da manhã, gente. Amanhã, 6 da manhã, eu estarei lançando a escola de profetas que nós teremos em janeiro. E Deus colocou no meu coração. Eu vou receber o preletor de Bogotá, da Colômbia. Também vai vir também amigos meus daqui do Brasil. Vai ser muito bênção. E nessa escola de janeiro, eu vou ajudar você a tomar boas decisões. Eu vou te ensinar a tomar boas decisões. Como orar a Deus, como consultar, sabe, para tomar boas decisões, para que o seu ano de 2026 seja diferente. Por isso quero convidar você a participar dessa escola que nós teremos em janeiro de 2026. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, certo? E amanhã eu vou lançar ela às 6 horas da manhã. Se você quiser participar, esteja na oração comigo às 6 da manhã e também participe, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Escreve aqui nos comentários: Deus trará grandes respostas. Escreve aí: Deus trará grandes respostas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Se você está doente, se você está com um problema muito grande na sua vida, chame por Jesus. Amém? Chame por Jesus, chame por Ele, Ele é vivo. Jesus Cristo está vivo. Coloque a sua fé em Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela agora. Que seja quebrado todo bloqueio de Satanás. Que seja quebrado agora todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa. Que o mal não prospere, que o mal não prevaleça. Eu quero declarar vitória sobre a vida dessa pessoa, em todas as áreas. E todo inimigo que estiver lutando contra ela, toda ação maligna, todo ataque de demônios, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós dizemos a toda confusão, a toda opressão, a todo tipo de ataque das trevas contra a vida dessa pessoa, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abre as portas na vida dela, abre as portas, e aquilo que está sendo combatido espiritualmente, nós damos ordem que cesse, que esse cansaço saia, que esse desânimo saia, que todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa, renda-se agora a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela, que caia por terra as amarras espirituais do vício, do pecado, daquilo que tem mantido essa pessoa em cativeiros espirituais. Eu libero agora uma palavra profética. Todo aquele que está num cativeiro espiritual, saia daí livre agora, no poder de Jesus Cristo. Que agora as cadeias espirituais sejam quebradas, todo tipo de escravidão espiritual que essa pessoa está submetida seja desfeita agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela. Intervenha, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. Encha-os do Espírito Santo. Dê paz a eles, dê alegria a eles. E, Pai, toda pessoa que está com um problema, eu oro pela solução agora no nome de Jesus. Jesus, Tu és a solução. Por isso, nós declaramos bênção sobre a vida dessa pessoa, milagre sobrenatural envolvendo a vida dela agora, em nome de Jesus. Tira a angústia do peito, tira a aflição, tira a ansiedade, Pai, e dê paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que enche de vida, a paz que transforma. Que a glória de Deus encha esse lugar. Toque o Senhor com o teu poder, toque os Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.